Bom dia! Estamos na nossa escola dominical online para estudarmos a palavra de Deus. Estou feliz com você que está há tempos aprendendo na nossa escola dominical online e com você novo que veio hoje. Seja bem-vindo! Todos estamos aqui para estudar mais a Bíblia. Vamos hoje para o Velho Testamento. Nós vamos lá para o livro do profeta Isaías. E no capítulo 53, Isaías, o capítulo 53. Hoje nós vamos meditar nós e a cruz. Nós e a cruz. Bíblia aberta, então nós vamos ler agora, do primeiro versículo até o versículo 3. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Profecia de Isaías, referindo-se ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Bíblia lida, peçamos a Deus em oração a direção no estudo da Escola Dominical Online. Oremos. Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que nos amou primeiro e mandou o seu único filho para que desse a vida por nós. E na cruz do Calvário, pagou por todos os nossos pecados. E hoje nós podemos estar aqui diante do Senhor através da ação do Espírito Santo. Uma obra trinitária. Glórias a Ti, porque podemos ler o livro sagrado e aprender de Ti. Nessa profecia em relação a Cristo, no Velho Testamento, que consumou no Novo com a vinda do nosso Salvador. Venha, ó Pai, falar ao nosso coração pela Tua palavra. Vem me usar como canal, para que possamos aprender mais de Ti, crescer nos Seus conhecimentos, e que possamos ser instrumentos do Senhor, a levar a mensagem da cruz àqueles que ainda não a conhecem. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Nós e a cruz. A cruz tem sido a marca do cristão. Ela está presente em todas as partes do mundo. Em todos os lugares nós podemos contemplar a sua presença. E ela é marcante para nós que a temos como símbolo, o símbolo da nossa fé e da nossa salvação. E o grande psicólogo Carl J. Jung, ele, certa ocasião, ele falou, ele expôs o que seria a cruz. E Carl Jung trabalha, esse psicólogo, falando que ela é a mais forte imagem vertical. Quando nós a contemplamos, imediatamente nós sentimos, nos lembramos do amor maior do próprio Deus em nos dar a vida do seu Filho. E horizontal. É o momento em que há a ligação entre o terreno e o celestial. E Carl Jung ainda vai colocando, Deus e o homem se encontram na cruz. Nós e a cruz. Então, na cruz, nós temos um encontro com Deus para a vida eterna. E ela é um símbolo perfeito da nossa salvação. Em primeiro lugar, nós e a cruz. Fundamental e necessário termos uma visão dela, analisá-la. E no momento em que ela foi colocada para que o Filho de Deus pagasse pelos nossos pecados, morresse ali no Calvário, desse a sua vida por nós. Aquele momento ali, quando nós contemplamos, ela afetou a natureza, a cruz afetou a natureza. Porque naquele momento em que o Filho de Deus estava ali pagando pelos nossos pecados, dando a sua vida, o sol escureceu. E
Isso está bem claro quando nós lemos o Evangelho de Mateus, o capítulo 27, o versículo 45. A tristeza da própria natureza, com aquele ato ali do Filho de Deus estar na cruz. E ao olhá-la ali, nós podemos ver o que diz o Evangelho de Mateus. E houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Houve trevas naquele momento em que a cruz foi colocada para pagar por todos os nossos pecados. E ela ali, quando nós temos realmente uma visão dela, por isso a necessidade de contemplá-la, revela o nosso pecado. O pecado é tudo aquilo que fazemos em desagrado à vontade de Deus. E ali nós podemos ver, ao contemplar as blasfêmias que foram feitas em relação ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o ódio ali demonstrado a Ele naquele momento, e o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 27, inicialmente versículo 22, vai retratando que nós temos essa visão dela, nós e a cruz. Perguntou Pilatos, Mateus 27, 22, que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam ali, crucifica-o. E ao continuarmos a leitura agora no versículo 30, observamos o homem ali naquele momento em que Jesus Cristo estava sendo julgado, condenado a ir para a cruz. Cuspiram nele e tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sofreu. Quando nós olhamos para a cruz, nós percebemos o sofrimento ele pagou com a sua vida por amor a nós. E ao lermos o versículo 39 do capítulo 27, observamos o tratamento daquelas pessoas em relação a Jesus, o ódio, a raiva, o rancor. E aí o texto bíblico nos diz, os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça. E aí nós contemplamos nela o nosso pecado. E nós temos aí os famosos 7 pecados capitais, né? Nós contemplamos nela a gula, né? O desejo imenso, a alimentação é o centro da vida, come-se até vomitar. Observamos ali o nosso pecado, a avareza, o amor ao dinheiro, o centro do universo. O dinheiro domina, é o Deus do indivíduo. Observamos também a ira tremenda, raiva, rancor, ódio. Observamos também algo que é tão penoso para a vida do ser humano, que é a preguiça. Não querer trabalhar. E observamos também o pecado ali, a luxúria, o voltar para a sexualidade. A sexualidade é o centro da vida da pessoa. Ela é dominada, ela é presa, ela está escrava do prazer sexual. A soberba. Ali nós contemplamos realmente do homem, a soberba, o homem se achar o máximo, o melhor, o tal, o superior. E também a inveja, algo terrível, né? O ser humano presente no seu coração em pecado, no seu coração longe de Deus, a inveja, querer do outro, querer tudo para si, não é? E querer o mal do outro, não o bem do seu próximo. Inveja do outro, querer o que o outro tem, mesmo sem merecer. E assim nós percebemos que ali naquela cruz, quando nós contemplamos nós e a cruz, e nós temos realmente uma visão dela, né, da cruz, nós observamos que as profecias foram cumpridas. E aí nós temos os sinais, porque a profecia de que Jesus Cristo viria e estaria ali na cruz do Calvário pagando pelas nossas dívidas. O Velho Testamento retrata, nos conclama, e nós observamos agora em Mateus, capítulo 27, 51, o momento que se cumpria ali, na morte de Jesus Cristo. Mateus 27, 51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Houve trevas na terra, do meio-dia às 3 horas da tarde,
E naquele momento ali no templo, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. E naquele momento ali, a terra tremeu. A própria natureza sentiu, né, demonstrou ali, e as rochas se partiram. Foi o momento mais importante da história humana. O momento em que o Filho de Deus dava a vida por nós, pagava por todos os nossos pecados, todas as nossas dívidas. O primeiro Adão, lá no Jardim do Éden, nos levou à perdição pelo pecado. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo, veio, como profecia ali de Gênesis 3,15. Eis que ele viria e esmagaria a cabeça da serpente, da descendência da mulher. E foi o que aconteceu ali. Os sinais se cumpriram. E a cruz, com a cruz, ele pagou todas as nossas dívidas. Mas nós e a cruz. A partir do momento que nós temos uma visão dela, isso nos fortalece espiritualmente. Mas, em segundo lugar, a aproximação dela nos revela. Então, nós e a cruz. Então, ao aproximarmos dela, nos revela. A cruz, em um primeiro ponto importante, né? A aproximação dela nos revela. A cruz nos aproxima de nós mesmos. Ela faz com que a gente faça uma análise em nós mesmos. E, primeiro ponto, assim, destaque. Na cruz, Deus nos trata de eu e tu. Eu e tu. É o momento que nós temos a intimidade com Deus. É através da cruz que nós passamos a ter essa experiência profunda com o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E observamos que em Isaías, no capítulo 53, o versículo 4, agora nós vemos até o 3º, inicialmente, começa a descortinar para nós essa verdade, né? Nos aproximamos, né, dessa revelação aí pela palavra de Deus. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por ele atingido e afligido. Por isso nós aprendemos aí que na cruz, nós e a cruz, ao aproximar-se dela, podemos, nesse instante, nos aperceber. Ela revela a nossa interioridade. O texto de Isaías coloca para nós as nossas enfermidades, né? Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, sejam físicas, sejam psicológicas, sejam morais. Tudo aquilo que faz mal a nós, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. E aí o texto traz também que Jesus Cristo, não é? Ele fala para nós e revela a nós também as nossas dores, né? As mágoas. É tão triste encontrarmos pessoas guardando mágoas há 10, 20, 30 anos. Jesus Cristo retira, né, a cruz, retira do ser humano, né, essas mágoas, rancor, raiva, discriminação, tão presente na nossa sociedade. E o poder de Jesus Cristo pode limpar por completo, tirar toda a mágoa, rancor, raiva e nos capacitar a não discriminar. A violência e o abandono, todas as nossas dores, a cruz de Cristo nos liberta. E é maravilhoso nós podermos contemplar esse momento dela ali e nos aproximarmos dela e analisarmos quem nós somos. E graças à cruz de Cristo nós podemos hoje ter essa segurança, essa paz, ter esse coração tranquilo, confiante, descansando no poder de Deus. Mas levou também as nossas opiniões. E o texto nos diz, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus. E a gente observa ali, naquele momento, Jesus Cristo estava sendo crucificado, né? Nos apercebemos aí, e ela vai revelando a nós o desprezo, né? O Evangelho de Mateus, capítulo 27, 39 a 43, 42, traz para nós essa verdade. Versículo 39, Mateus 27.
Os que passavam lançavam insultos, balançando a cabeça. Então aí olhavam com desprezo. Já no versículo 40 de Mateus 27, ele dizendo: você que destrói o templo e os reedifica em 3 dias, salva-se, desça da cruz se és filho de Deus. Ali blasfemavam contra ele. E mostra ali o que é o ser humano. O ser humano é terrível. O ser humano sem Deus é capaz de tomar e agir e ter comportamentos totalmente depreciáveis. E ali eles estavam insultando o Filho de Deus. E ainda o texto continua, no versículo 41 de Mateus 27. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos, zombavam dele. Hoje nós nos apercebemos, muitas pessoas, nós falamos do poder de Cristo, da salvação em Cristo, nos desprezam. A exemplo daqueles homens ali, muitas pessoas que têm pouco conhecimento, pessoas que têm muito conhecimento, nos desprezam, o desprezam até hoje. E no versículo 42 de Mateus 27, dizendo, agora os sacerdotes, mestres da lei, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? E é o rei de Israel, desça agora da cruz e cremos nele. Não entendia o propósito dele ali. Ele veio para os seus, ele veio para o povo de Israel, mas eles não o receberam. Porque na verdade eles esperavam o Messias que viria libertá-los do poder dos romanos, um reino terreno. Jesus Cristo estava ali para dar um reino eterno, um reino espiritual. Eles não compreenderam o Filho de Deus e não compreenderam a importância da cruz. E até hoje, os judeus que estão em Israel estão a esperar o Messias, a aguardar o Messias até hoje. Até hoje não entenderam os propósitos da cruz de Cristo. E também nossas opiniões. Então, quando nós e a cruz, quando nós a contemplamos, nos aproximamos dela, temos toda essa revelação que a palavra de Deus nos coloca aqui agora, as nossas opiniões. E ao lermos o Evangelho de Mateus, o capítulo 27, o versículo 54, aprendemos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto, porque Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou. Ele avisou aos seus discípulos que em 3 dias ele ressuscitaria. Ele morreu na sexta, sábado, no terceiro dia, no domingo, ele ressuscitou. E ali estavam o centurião e os soldados vigiando, porque sabiam que Jesus havia falado que iria ressuscitar, os judeus sabiam da sua promessa. E viram o terremoto que havia acontecido. Naquele momento foi o momento mais extraordinário da história da humanidade, o momento mais importante da humanidade, em que o Filho de Deus paga a dívida do homem para com Deus. Ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. E nós percebemos, agora a opinião do centurião, realmente ele era o Filho de Deus. Puderam contemplar e ver ali aquele momento em que Jesus Cristo ressuscita. E há um toque na natureza para mostrar o seu poder ao homem. Por isso, ao lermos Isaías 53, o versículo 5, nós descobrimos mais ainda. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Quer dizer, por tudo que a gente fez, todos os pecados, ele pagou por todos eles. E o castigo que nos traz a paz, nós deveríamos estar ali na cruz. Nós deveríamos sofrer o martírio da cruz. Mas ele pagou por nós. Estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Graças à cruz de Cristo, nós somos sarados, fomos libertos, temos a vida eterna. Graças à cruz de Cristo. Ela é fundamental para a vida do cristianismo e a nossa vida na intimidade com o Senhor Deus. E ainda aprendemos nossas transgressões, a tendência ao pecado. Hoje nós temos nos nossos corpos o pecado aí, tentando fazer com que
tenhamos ações em relação a Ele, mas Cristo veio e pagou por todos os nossos pecados, as nossas iniquidades. Ele pagou por toda a maldade humana. É tão especial isso. Todos os nossos pecados são perdoados em Jesus Cristo. Aquele que o recebe como seu Senhor e Salvador, aquele que se arrepende dos seus pecados, pede perdão a Ele, tem a satisfação, a alegria de receber o perdão do nosso Deus. E também, ao lermos o versículo 6, nós vemos a alienação aí, não é? Porque sem Deus tudo é ruim. As pessoas vivem na sociedade atual totalmente afastadas de Deus, não querem viver uma intimidade com Ele e cada vez mais estão infelizes. Tentam buscar esse vazio interior que carece da presença de Deus e usufruir de tantas coisas e acabam entrando até em momentos de depressão, angústia, tristeza, por isso não preencher o seu coração, porque o único que preenche o coração é o Senhor. E aí nós aprendemos, não é, em Isaías, no capítulo 53, o versículo 6, nós temos aí a colocação. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, todos estávamos perdidos. Iríamos para a perdição eterna. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Éramos guiados pelos nossos pensamentos, pelas nossas ideias, pelas nossas intuições. Mas o Senhor castigou o seu servo. Mas Cristo pagou pela dívida dos nossos pecados. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele pagou por tudo. E hoje nós temos a certeza de, ao deixarmos essa vida, hoje agora, graças ao Cristo ter pago na cruz do Calvário pelos nossos pecados, nós podemos hoje ter essa certeza de uma vida eterna com Deus para todo sempre. E ao descobrirmos, em um segundo ponto, que realmente a cruz revela, né, para nós, ao aproximarmos dela, nós descobrimos também que a cruz nos aproxima da realidade. No mundo como o nosso, infelizmente, um Deus bom só poderia ser encontrado numa cruz. No mundo que vivemos atualmente, longe de Deus, o mundo que não tem prazer nenhum em fazer a sua vontade, o mundo em que o homem tem prazer de viver para si próprio, o homem que só pensa em si, busca os seus próprios interesses, não tem interesse no seu próximo, o mundo em que não ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo, realmente Jesus Cristo, né, que assumiu a forma humana, né, a natureza humana. Jesus Cristo tinha duas naturezas, a divina, no momento que ele assume a humana, ele só iria mesmo ser colocado numa cruz, numa sociedade que não quer saber do próprio Deus. E a cruz nos aproxima também do centro da história. Quando nós lemos aí o versículo 6, nós pudemos perceber, Isaías 53, né, que ela divide a história, tudo antes e depois dele. Antes de Cristo, o homem estava totalmente perdido, sem a salvação eterna. O homem não teria a vida eterna se não fosse a vinda de Jesus Cristo. E depois ele pagou por todos os nossos pecados, por todas as nossas dívidas. E os nossos antepassados criam na sua vinda. Os que criam na sua vinda aguardavam a vinda de Jesus Cristo. Criam na vinda dele, do Messias, o ungido de Deus. Eles morreram crendo na sua presença viva, real, no tempo certo, na oportunidade certa. E eram salvos crendo na vinda dos nossos antepassados do Velho Testamento, crendo na vinda do Messias. E porque ele viria e pagaria por todos os pecados. E ele pagou por toda a dívida eterna do homem. E era a luz de esperança dos antigos. O apóstolo São Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 12, ele traz para nós essa verdade. Agora o versículo 10 de 1 de Pedro, capítulo 1. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram
da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram. Eles não puderam, eles criam na vinda. Isso lhes dava a certeza, né? A segurança da eternidade com Deus. Né? Então, quando Jesus Cristo foi batizado, ou melhor, quando Jesus Cristo ali foi circuncidado ali, foi apresentado no templo ali em Jerusalém, os que estavam ali, não é? Já podiam dizer, os idosos ali, especialmente, né, ali, falaram, já podemos morrer porque já contemplamos o Messias. Eles aguardavam o Messias, criam na sua vinda. Isso lhes dava a segurança da vida eterna, os que viveram antes da vinda de Jesus. E no capítulo 1, versículo 11, ainda descobrimos, procurando saber o tempo e a circunstância para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. Eles previam que ele viria e pagaria pelos pecados de todos, todos teriam a vida eterna, graças à vinda do Messias, à vinda do Filho de Deus. Eles morreram crendo na certeza da sua vinda. E quando observamos o versículo 12 de 1 de Pedro, no capítulo 1, a eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios. Eles estavam falando, os profetas Isaías, nesse texto que lembra, estavam falando que não era ali para aquele momento deles, mas para vocês, era para nós. Estamos pós-vinda de Jesus Cristo. Quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. E é tão bom, né? Os anjos gostariam de estar no nosso lugar, participando, falando dessa verdade especial, que é o poder da cruz de Cristo, e transformar a vida do homem e dar a ele a vida eterna. Porque através de Jesus Cristo, que é o caminho, verdade e vida, nós podemos contemplar a eternidade e viver eternamente. Os nossos antepassados apenas contemplaram distante, sabedores, crendo na vida do Messias. Estão na vida eterna com o Senhor. E nós passamos a crer após a vinda e já desfrutamos da certeza e sabemos que as profecias se concretizaram. E o Messias veio, morreu, ressuscitou, e graças à cruz, ali, a dívida paga, temos a certeza da vida eterna e da vida com o Senhor Deus. E a cruz também é a única alternativa. Quando nós lemos aí o versículo 4 de Isaías 53, nós sabemos que a cruz é a nossa substituição. Tomou sobre si, foi transpassado pelas nossas. Ele substituiu a nós. Então hoje nós temos a alegria de ter a certeza da vida eterna. Podemos deixar esse mundo agora, nesse momento, que estamos com o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, estamos na eternidade com Deus, porque Cristo nos substituiu. Ele é o nosso advogado junto do Pai. E aí diz o texto, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, ele é o nosso substituto eterno. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Ele pagou pelas nossas transgressões e ele a sua alma como oferta pelo pecado. Ele deu a sua vida, ele morreu por nós para nos dar a vida eterna. Ele nos substituiu. Então é importante que nós olhemos para a cruz, lembramos ali está o nosso substituto. E graças a ele nós podemos ter hoje a vida eterna com Deus para todo sempre. Mas aprendemos também em Isaías, no capítulo 53, no versículo 11 agora. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Então, para que pudéssemos ter a dívida paga, ele pagou por nós, ele nos substituiu. E também ele, segundo ponto importante, ele nos justificou. Então aí a gente vê que a justificação, nós somos considerados justos diante de Deus, não pelos nossos méritos, que nós temos méritos nenhum, mas pelos méritos da ação de Cristo na cruz do Calvário. E graças ao seu conhecimento, ele justificará muitos. E graças a Jesus Cristo hoje, todo aquele que o recebe como seu Senhor, dono da sua vida, Salvador, arrepende os seus pecados, hoje ele justifica. Então, diante de Deus é considerado justo.
não por ele próprio, mas pela ação de Jesus Cristo. Então nós não precisamos fazer nada para ter a vida eterna, por obras, por ações, porque nós não temos mérito, capacidade nenhuma para isso. Mas o Filho de Deus, ele garante para nós a vida eterna, porque ele nos substituiu na cruz do Calvário e ele nos justifica. E nós somos considerados justos diante de Deus pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. E obteve também uma coisa importante, a paz. É tão bom ter a paz no coração, a tranquilidade, a certeza de que Deus está agindo em nós. Agiu antes de existirmos, está agindo e agirá. E nós vamos estar com Ele para todo sempre. E no versículo 5 que nós temos, nos diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então hoje há paz entre o homem e Deus, graças a Jesus Cristo. O único intermediário entre o homem e Deus é Jesus Cristo. Não há outro. Somente Ele é o único mediador entre o homem e Deus, porque Ele pagou pelas dívidas do homem. Ele hoje é o único que pode realmente operar maravilhas na vida do ser humano e tem operado nas nossas vidas. Ele pode fazer maravilhas e Ele pode nos trazer a paz. E fomos tirados da maldição do pecado. Nós iríamos para o inferno eterno. Nunca mais sairíamos dali, seríamos banidos da face de Deus. Mas graças a Jesus Cristo, o pagamento dele, o pagamento da dívida, hoje nós podemos ter a segurança de uma vida eterna para todo sempre com o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E também nós podemos ter hoje a saúde espiritual. Como é bom estar saudável espiritualmente. E aí o texto bíblico, né, o capítulo 53, versículo 5, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós somos curados hoje, moral e espiritualmente. E diariamente, quando nós lemos a Bíblia orando, nós vamos sendo transformados pela graça de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nos arrependemos dos nossos pecados, pedimos perdão por eles, o Espírito Santo passa a morar em nós. E Ele nos lava, nos limpa, nos purifica. E nós temos a cura eterna. O pecado não terá poder nenhum, não vai nos levar à perdição, mas nos levará à salvação através da cruz de Cristo. E espiritualmente nós estamos bem, porque nós estamos tendo contato com o único Deus verdadeiro, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus onisciente, onipotente e onipresente, ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, porque é por Ele e para Ele, e foi através dele que nós obtivemos a salvação eterna, através da cruz de Cristo. Por isso a importância de nós ir à cruz. E a cruz também é tão especial porque ela nos aproxima de muitos irmãos. Hoje nós temos uma família, através da cruz de Cristo, fazemos parte da Igreja de Cristo, fazemos parte da família de Deus plenamente, e nós temos muitos irmãos. Nós temos irmãos no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá, na Argentina, no Brasil, no Paraguai, no Uruguai, em todas as partes do mundo. A nossa família está presente. E quando nós vemos Isaías capítulo 53, versículo 12, por isso eu lhes darei muitos como a sua parte. E é tão bom nós termos a alegria. Eu tive já o privilégio de estar em outros países e encontrar pessoas que têm Jesus Cristo em suas vidas, e a linguagem é uma só, a linguagem do amor. E a identificação é plena. Eu me lembro até de um casal de idosos lá em Toronto, no Canadá. Nós os encontramos pela primeira vez. Eles eram gideões, eles entregavam as Bíblias, e aqui no Brasil também os gideões o fazem. E nós pudemos despedir deles e dizer, olha, se não nos encontrarmos mais em Toronto, aqui, no Canadá, nós nos encontramos no céu. E a gente pode perceber a alegria daquele casal ali, sabedores da certeza que nós temos da vida eterna, graças a Jesus Cristo, e eles também. E um dia, se não nos encontrarmos em Toronto novamente, vamos encontrar no céu, graças à cruz de Cristo. E pensemos no que o Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 52, nos traz. E não somente por aquela nação, mas também para congregar num só corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. Hoje nós não estamos mais dispersos,
Nós estamos interligados. É interessante observar hoje que a internet fez uma coisa interessante, ela uniu os povos. Em todas as partes do mundo, a internet hoje, ela leva, e nós nem imaginamos. Certa ocasião, eu estava a ver um programa de televisão em que o apresentador foi na Sibéria. E, chegando lá, ele ficou assustado, porque o povo de lá estava totalmente informado, mesmo distante devido ao clima, mas a internet levava o mundo até eles. E é maravilhoso saber que, graças à ação do Espírito Santo, o Espírito Santo é aquele que foi mandado por Deus na promessa de Atos, em que 1:8, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o Espírito Santo chegou nos confins da terra, chegou até nós, né? E é Ele que faz isso há 2000 anos. Hoje a internet faz isso há 10, 20 anos, aproximando os povos, né, através da tecnologia, mas o Espírito Santo o faz eternamente, tem feito e fará essa segurança, certeza, e nos dará a identificação daqueles que são realmente filhos de Deus, parte da Igreja de Cristo e congregam, e congregarão na eternidade com o nosso Deus. E Ele aproxima da cruz e nos leva a ter essa família universal. É tão bom, né? Sabemos que nós somos parte da família de Deus. Somos o povo de Deus. Somos o povo de propriedade exclusiva do Senhor. E o Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 29, retrata bem essa grande verdade. Quando nós lemos: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. É tão importante, não é? Eu me entristeço muito quando converso com pessoas que acreditam que a vida é só esse momento. E elas vivem acreditando só no aqui e agora. Não têm a certeza da eternidade, a certeza da vida eterna. E nós temos essa segurança, através da cruz de Cristo, a certeza da vida eterna. Vamos viver eternamente com Ele. E no momento em que os nossos entes queridos deixam a vida e vão para a eternidade, há uma tristeza enorme no nosso coração. Mas, ao mesmo tempo, há uma alegria do Espírito, alegria espiritual, que vai além das circunstâncias e nos dá a certeza de que um dia estaremos com eles também e vamos desfrutar da eternidade para todo sempre, graças à cruz de Cristo. Por isso, nós aprendemos. Não foram os pregos que seguraram Cristo na cruz, mas o amor dele por você e por mim. Cristo ali pagou, ficou preso naquela cruz, não pelos cravos ali colocados, mas pelo amor que ele tinha realmente, o amor dele por nós e por nos amar. Que o grego é tão rico quando fala de amor. Tem o amor eros, que deu origem ao amor erótico, sexual, o filia, que dá filial, amor fraternal, e tem a palavra ágape, ou agape, no grego, que é o amor sacrificial, o amor que dá a vida por quem ama. Jesus Cristo ali na cruz do Calvário deu a vida por nós, para que nós pudéssemos ter a eternidade com Ele. E é maravilhoso saber que esse amor é o amor sacrificial de dar a vida, deu a vida pelos seus inimigos. Não morreu pelos amigos, nós éramos inimigos de Cristo, mas deu a vida por nós. E graças a Ele hoje nós podemos compartilhar a certeza dessa vida eterna, dessa vida plena com Ele. E no momento em que Cristo veio, cumpriu a profecia, morreu e ressuscitou, e ali naquele momento, né, os seus discípulos, as mulheres estavam ali e foram até o túmulo, né? E nós temos essa cena belíssima, sempre lembrada, quando nós nos lembramos da morte e ressurreição de Cristo, né, da Páscoa. E ali temos esse versículo de Lucas, capítulo 24, versículo 5. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Então, quando nós vamos deixar os nossos entes queridos ali
no cemitério, né, colocamos no caixão, os colocamos ali, enterramos, há uma dor tão grande, né, porque o pecado gerou a morte, é por causa do pecado que nós morremos. Mas há uma segurança. Jesus Cristo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, naquele momento, estamos sepultando, mas em nós há a certeza da palavra de Deus, a promessa de que, assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós vamos também ressuscitar e viver a vida plena, eterna, com Deus, graças à cruz de Jesus Cristo, pagar a dívida por nós. E, concluindo, a cruz se ergueu por causa de nós. Nós somos a causa da cruz. Se não fosse a nós, Jesus Cristo não estaria ali na cruz do Calvário. E é por nós que ele fez isso. Ele deu a vida por nós. Por isso nós devemos louvá-lo, agradecê-lo e cumprir o nosso papel de levar a mensagem da cruz àqueles que ainda não o conhecem. Porque só através da cruz de Cristo, em que o homem arrepende seus pecados, pede perdão a ele, o recebe como seu Senhor e Salvador, que ele pode partilhar da vida eterna com o Senhor Deus. E por isso, ao concluirmos a nossa mensagem, nós vamos cantar essa verdade com a letra e música do George Bernard. Ele viveu lá em 1873 a 1958, e ele escreveu esse hino, que é muito importante nesse momento que estamos estudando, né? Nós e a cruz. Rude cruz, triste cruz. Rude cruz se erigiu, belo dia fugiu. Vejam, vimos hoje, né? No meio-dia, às 3h escureceu. Como emblema de vergonha e dor, é uma vergonha ali. Ele não merecia aquela cruz, mas ele estava ali por nós. Mas eu sei que na cruz desse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Então ele fez tudo por nós. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois o dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus nos dará. E, na volta de Jesus Cristo, vamos estar com ele para todo sempre. Receberemos o corpo glorificado, o mesmo corpo dele ressurreto, e vamos receber a coroa da vida. E ainda a mensagem nos traz: desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz, para mim, há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. E a última parte: nessa cruz padeceu, desprezado morreu. Nós vimos hoje, humilhado, cuspido, tratado com desprezo, meu Jesus para dar-me o perdão. E graças a ele, nós temos o perdão de Deus. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para a minha santificação. E nós cantamos, é claro, o refrão da música, né? O coro. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É isso, quando olharmos para a cruz, devemos com alegria amar essa mensagem. Seu triunfo, meu gozo será, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Então é tão bom nós vamos receber a coroa da vida, a coroa eterna. Ele assumiu a coroa ali na cruz, né, o crucifixo, crucificado ali, coroa de espinhos, por nós. E ele nos dará a coroa da vida. Nós realmente possamos sermos gratos pela cruz de Cristo e levar a sua mensagem em todo lugar onde estivermos, para que as pessoas conheçam o poder de Cristo e tenham também a certeza de uma vida eterna com Ele, através da sua morte e ressurreição. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos agora, então, nesse instante, orar, agradecer pela bênção da cruz de Cristo e orar por aqueles que pedem, necessitam das nossas orações. E oremos nesse momento. Deus todo Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, o Deus de amor, do amor eterno, o amor que deu vida a nós ali na cruz do Calvário, através da morte e ressurreição de Cristo. Somos gratos porque a cruz nos leva à vida eterna contigo. E um dia estaremos para sempre desfrutando da tua presença. Somos gratos, ó Pai, porque os nossos irmãos que já partiram estão na igreja triunfante em glória, tributando louvores a Ti.
e o Senhor irá voltar e virá nos buscar. Louvamos por isso. E louvamos porque o Senhor tem operado maravilhas no nosso meio, tem usado a tua igreja. Somos a família de Deus, o povo de Deus. Seja abençoando a igreja de Cristo, o povo de Deus, em todo o mundo, em todas as partes do planeta, que possam estar levando essa mensagem àqueles que ainda não experimentaram a bênção da salvação eterna, não conheceram o poder da cruz de Cristo nas suas vidas. Usa a tua igreja. Guarda, ó Pai, aquelas pessoas que estão enfermas fisicamente, pede as nossas orações. Aquelas que estão enfermas psicologicamente, emocionalmente, as revista com a tua graça, com o teu poder. E seja, ó Pai, com aqueles que estão nos asilos, idosos, sofrendo, passando por momentos difíceis, que a tua graça os alcance. Esteja como nos presídios, ó Pai, libertando aqueles que estão presos atrás das grades de uma prisão eterna. E que eles possam vir a te conhecer e ter a liberdade plena, a salvação eterna, e serem libertos não somente das grades daqui da terra, mas das grades eternas, Senhor, do pecado. Guarda-nos agora, nos abençoe, nos acompanhe, e seja, Senhor, cuidando da nossa nação. Vem nos abençoar agora em que vamos eleger, teremos eleições gerais. Capacita-nos a eleger em nível federal, estadual, todos aqueles que o Senhor tem propósito, tem planos. Que o brasileiro possa receber a tua direção para fazer a tua vontade para o destino da nossa nação. Guarda-nos, Senhor, agora, nos dirige, nos abençoe. E agradecemos por essa escola unical. E oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino? Onde cruz celestial, ela um dia fugiu, como emblema de vergonha. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Deixa a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dá.